Olá, meu nome é Matheus e eu sou aluno da disciplina de dispositivos móveis e eu irei estar apresentando um aplicativo de estudos para React. O nosso aplicativo ele é uma ferramenta que irá permitir o usuário criar flashcards. Estes flashcards possuem a frente e o verso. A frente o usuário irá colocar a pergunta e o verso a resposta. E após ele criar os seus flashcards, ele pode criar quantos flashcards ele quiser, ele vai estudar estes flashcards. E estudando esses flashcards, ele irá aplicar um conceito de estudo chamado repetição espaçada, que é uma técnica de estudo muito utilizada, principalmente na aprendizagem de idiomas. Um aplicativo que aborda esse conceito é o Enki, que, que possui o mesmo conceito desse mini app, na qual o usuário ele irá estudar tanto esse flashcards que chegará um momento que ele vai decorar ou aprender o código que ele deseja aprender ou decorar de React. Aqui vamos usar exemplos de React Native, caso o usuário queira estudar sobre React. Aqui são os decks, ele pode criar quantos decks ele quiser. Aqui ele pode criar um deck de introdução ao React, um deck de conceitos do React, e tem como editar ou excluir. Para ele criar um flashcard, ele precisa entrar no app e aqui tem a parte de frente e verso. Um exemplo seria assim, a, a pergunta ele pode colocar assim, como criar um componente. A resposta, o usuário, como que ele está criando um flashcard, ele precisa colocar o verso também. Daí ele colocaria a resposta correta, que no caso seria function, meu componente, fechar abre parênteses, return, olá, e H1 e fecha. Bom, esse daqui seria um exemplo de um flashcard que o usuário poderia criar. Daí ele clica aqui e ele cria o flashcard. Daí ele pode criar quantos flashcards ele desejar. E ele vai clicar aqui em estudar. E aqui surge a resposta. E o usuário ele tem que quebrar a cabeça aqui para tentar lembrar a resposta e digitar corretamente. Se ele fazer assim, vamos supor que ele só coloca assim, function, vamos supor que ele coloca assim, meu componente, return, olá, vamos supor que ele faça totalmente errado. Aí o sistema ele verifica que a resposta está incorreta e o usuário ele tem quatro alternativas. Mesmo o sistema apontando que está errado, ele pode colocar aqui que é fácil e essa pergunta só vai aparecer daqui um dia. Mas como aqui que ele errou a resposta, ele vai clicar novamente e ele vai poder estudar essa pergunta de novo. Aí eu vou clicar aqui e dessa vez ele vai colocar a resposta correta de como criar o componente. E aqui o sistema acusou que ele acertou. Daí, ele pode selecionar um desses quatro botãozinhos. Que como que esse sistema aborda a repetição espaçada, que seria isso aqui, tipo, conforme ele vai acertando, ele define quantas vezes ele quer que apareça esse flashcard de novo. Vai chegar uma hora que vai ficar tão fácil isso que o próprio sistema vai apontar para esse flashcard aparecer só daqui uma semana, 2 semanas. E aqui eu vou colocar aqui no fácil. E basicamente é isso, o nosso sistema. Ele aborda o conceito de estudar flashcards, na qual o usuário vai criar os seus próprios decks e os seus próprios flashcards. E dessa forma, ele vai repetir tantas vezes esses cartões dele que ele vai aprender a codificar. Que para a gente aprender a programar seria só praticando. E essa seria uma forma de praticar a programação. E eu espero que tenha gostado e esse é a apresentação do aplicativo. Olá a todos, meu nome é Fernando. Eu vou estar explicando um pouquinho sobre a estrutura do nosso projeto, como está organizado as nossas pastas, os nossos arquivos, os nossos componentes, para que possam entender melhor essa estrutura e, consequentemente, ter melhor compreensão do que nós queiramos passar para os usuários
com a finalidade desse projeto. Então, começamos aqui pela organização de nossas pastas. Bem simples, nós temos uma pasta de componente, onde a gente administra aqui a nossa lista, onde irão receber os decks, os cartões também. Então aqui é mais a parte da lista em si, a sua configuração. Nós temos aqui também alguns botões que são exportados para as outras telas, como o botão de editar, o botão de excluir, que isso aqui aparecerá na tela inicial, eu já vou explicar também essa parte. Então, de começo aqui em componente, nós temos o módulo list, onde nós temos a principal lista do nosso sistema principal e única, né? Onde aqui a gente configura e deixa tudo certo para usar essa lista. Então, componentes, a gente armazena somente a lista. Aqui em screens são as nossas telinhas, são as nossas interfaces. Então, começando aqui pela tela de login, que ficou bem simples, é apenas uma tela ali de introdução, de boas-vindas ao nosso sistema. Então, aqui a gente importa também como parâmetro o navigation, porque após a gente clicar no botão de começar, aqui no botão de começar, a gente vai para a tela inicial. Então, aqui é bem simples, alguns títulos, subtítulos, e aqui nosso botãozinho para a gente navegar para a tela inicial. Inclusive, esse Navigator é um dos componentes muito importantes para que haja essa interatividade do usuário. Se viermos aqui em app.js, a gente define no Navigator Container essa principal navegação, onde nós também buscamos as telas para que seja apresentado ao usuário e também nós passamos aqui o nome das telinhas e referenciando também o nome dos arquivos, onde estão essas telas. Então, aqui no app.js explicando também, é a parte onde engloba tudo, onde nós fazemos as telas separadas e aqui a gente junta tudo e apresenta para o usuário. Então, essa parte do app é bem simples. Então, partindo do ponto aqui da tela inicial, nós temos as constantes de controle de estado. Então, esse new módulo name aqui, ele controla o que o usuário está digitando no nosso text input. Se vocês repararem aqui no return, nós temos ele sendo chamado aqui no input, onde o usuário vai digitar o nome do deck. Então, de começo nós temos esse new módulo name, onde ele é administrado pelo useState, né, um componente de estado. Temos aqui o módulos, onde nós vamos utilizar esse módulos para apresentar na tela ao usuário visualizar esses módulos, aqui como o ID. Então aqui nós temos também a nossa view, nosso controller, nosso componente principal, digamos assim, na tela inicial, onde também trará os nossos botões de editar e o nosso botão de excluir. Então, cada um está trazendo a sua função correspondente com o nome, que são declaradas aqui em cima. Então, vamos continuar esse edit módulo, ele é sempre chamado quando o usuário quer atualizar aquele deck. Então, ele é chamado aqui, para que quando o usuário digite o novo nome no campo e aperte no botãozinho de salvar alterações, ele vai ser chamado no botão. Então, dando continuidade aqui, nós temos a função de criar o deck, onde ele faz uma verificação se o nome está vazio ou não, e aqui de fato ele cria, gerando o ID único e o nome que foi digitado lá no nosso text input. Nós temos aqui o atualizar deck, que faz outra verificaçãozinha, onde o usuário digita esse nome lá, no mesmo campo onde é digitado para criar o deck. Então ele traz por parâmetro esse text input, e aqui ele faz essa verificação. Depois nós temos o excluir, através da expressão, tipo uma expressãozinha lambda aqui, para achar esse ID. E nós temos também aqui o editar deck, onde ele chama as duas funções para atualizar e criar um novo deck. Aqui no nosso return nós temos os componentes visuais que serão apresentados, como os nossos botões. No nosso input. E aqui, aqueles botõezinhos que ficam lá dentro do deck não. Esse botãozinho fica fixo para que o usuário possa alterar e salvar essas mudanças. Já esses botõezinhos aqui, eles ficam junto com o deck, onde ele consegue editar clicando em cima do deck também. Então, basicamente, a nossa tela inicial é essa. Muito bem simples, mas organizada. Aqui nós temos também nossos styles, onde configuramos os estilos da página. Então, dando continuidade no nosso componente flashcards,
onde nós vamos fazer a criação dos nossos cartõezinhos de estudo através da inclusão no nosso deck, que foi criado, nosso baralho. Então a gente cria o nosso deck e depois a gente cria os nossos flashcards, que pertencerá a esse deck. Então de início nós temos aqui as constantes de estado, sendo o back seria a resposta, né, as costas, digamos assim, do nosso flashcard. Nós temos aqui o front, que seria a parte da frente, onde seria a nossa pergunta, e o back, onde fica a nossa resposta. E o flashcard, sim, ele é usado para a apresentação na nossa lista. Então, partindo aqui da nossa função de criar o flashcard, ele faz uma pequena verificação se está vazio ou não o nosso text input, e aqui de fato ele já cria, pegando o ID único, o front, que é digitado o nosso text input aqui, e também o back. Então, para criar esse cartão, esse flashcard, ele vai pegar o nosso front, que seria a parte da frente, a pergunta, e a parte de trás, que seria a nossa resposta desse cartão. Então, ele pega aqui esses dados que criará o nosso cartãozinho. Aqui nós temos a opção de verificação, porque nós temos um text input, onde o usuário digita a resposta. Então, o sistema pega essa resposta digitada no text input, após apertar no botãozinho de verificar, e aqui ele faz essa verificação e retorna se está certa ou se está errada. Lá embaixo ele tem uma melhor apresentação desse resultado. E aqui nós temos também a nossa funçãozinha de próximo card, que é a gente primeiro tem um botão de estudar o deck, e aí como a gente vai passando entre os cartõezinhos, essa função é chamada, porque a gente primeiro estuda o deck inteiro. Ele começa desde o primeiro flashcard e vai dando sequência até o último. Então, essa função aqui é muito importante, porque ele faz essa navegação entre os flashcards dentro do nosso deck. E aqui ele tem alguma mensagenzinha para quando termina o deck apresentado para o usuário. E temos o nosso return aqui, onde tem os componentes que serão apresentados para o usuário. De início nós temos a nossa lista, onde pegará o nosso front e o nosso back, que seriam os nossos cartõezinhos, né? E aqui nós temos os inputs, que eu já mencionei, onde nós digitamos o que seria a pergunta e a resposta. E aqui nós temos o botão de criar esse deck com base no frente e no verso digitado aqui. Dando continuidade, nós temos os botões de estudar o deck, como havia mencionado também, ele vai dando sequência, um por um. E aqui nós temos o botão de voltar, que aí nós estamos utilizando o Stack Navigator aqui, para que ele possa voltar à tela inicial. Aqui nós temos em si a apresentação, né, a nossa div, que seria a view, onde vai ficar os nossos flashcards, né, com a parte do front e do back. E aqui o nosso input, onde o usuário vai digitar a sua resposta para que seja feita a verificação, como aqui é chamada aquela função de verificar, através do nosso botão verificar respostas. Então, basicamente, é isso a estrutura do nosso projeto. Aqui nós temos as nossas constantes de estilos, onde passamos aqui para ter uma melhor visualização, uma melhor interface para o usuário. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa estrutura do projeto. Projeto simples, mas que ajuda a atender aquilo que a gente desejamos, que é aprender de forma mais fácil o React. Então, através desses componentes, é possível realizar essa determinada ação. Então, espero que vocês tenham gostado.